pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco como que foi a adaptação do primeiro filho com a chegada do segundo filho. E os ciúmes, como lidar com isso? Então, bora lá assistir! Antes de iniciar o vídeo, você que ainda não é inscrito aqui no canal, vai lá, se inscreva, deixa o seu joinha para me ajudar bastante e também ativa o sininho para você receber notificação de cada vídeo que eu postar aqui. Agora vamos pro vídeo. Já de início eu quero dizer que o processo de adaptação do primeiro filho com a chegada do irmãozinho não foi fácil, pelo menos no meu caso. Até hoje eu ouço dizer que menino é mais apegado com a mãe. Pode ser que sim, porque o Arthur, que é o meu filho mais velho, ele é muito apegado em mim. Sempre foi. O Anthony também, mas o Anthony ainda dá um pouquinho mais de lado pro pai, né? Mas o Arthur, ele sempre foi muito grude comigo. Então, durante a minha gestação, eu sempre fui conversando com ele, mesmo que ele era novinho, mas um pouquinho ele entendia. Eu sempre fui conversando com ele que tinha um bebezinho na barriga da mamãe e que logo esse bebezinho iria nascer e que seria o irmãozinho dele, que era para ele cuidar, que era para ele proteger. Só que é difícil colocar isso na cabeça de uma criança que quando o Anthony nasceu, o Arthur tinha 2 anos. Então foi um processo bem complicado, mas eu digo que eu venci, né? Por enquanto ainda passa aquela fase, ainda estamos naquela fase ainda dos ciúmes, que eu acho que essa fase nunca vai passar, né? Mas o processo de início, de adaptação, eu creio que eu venci. Pelo fato do Arthur ser tão apegado a mim, a minha mãe que veio me ajudar, inclusive eu agradeço muito a ela, porque eu creio que sem ela eu não saberia o que fazer. Então ela veio 15 dias antes, justamente para o Arthur acostumar com ela aqui em casa, porque o Arthur nunca, até então, ele nunca tinha dormido sem mim, ele nunca dormiu fora de casa, nunca dormiu com outra pessoa a não ser comigo. Então ela veio 15 dias antes para ele se acostumar com ela. O Arthur, ele sempre gostou de criança. Desde pequenininho, desde novinho, ele sempre gostou de criança, mas era assim, a criança lá e ele aqui com a mamãe dele, né? Criança lá na casa dela e ele aqui com a mamãe dele. Agora, quando ele viu que a criança veio para casa para ficar, aí o negócio mudou. No dia que o Anthony nasceu, o Arthur foi até o hospital para me ver. Eu achava que ele nem ia querer ver o irmãozinho, mas o negócio foi ao contrário. Ele viu o irmãozinho, ele viu o Anthony, ele se apaixonou pelo Anthony, mas ele não queria nem saber de mim. Eu lá deitada, querendo que dar um abraço nele, porque no outro dia ele completou 2 aninhos de idade e ele nem quis chegar perto de mim. Então, já começou daí. Quando eu cheguei em casa, eu já me deparei com uma cena que me fez chorar. Quando eu cheguei, o Arthur estava simplesmente dormindo dentro do carrinho de bebê do Anthony. E nesse dia estava muito frio. Então minha mãe deu um banho nele, colocou um pijaminha bem quentinho, deu a mamadeira. Quando pensa que não, ele entrou dentro do carrinho e dormiu dentro do carrinho. Então eu cheguei no hospital e ele estava ali dormindo dentro do carrinho. Aí foi que eu parei para pensar, né? Aí a ficha caiu, na verdade. Eu vi que eu tinha 2 bebês agora para cuidar. 2 bebês. Então eu vi que ali começava tudo, né? Nova rotina, fase de adaptação. O Arthur teria que ver que nada mudou para ele, exceto a chegada do irmãozinho, né? O Arthur, ele ficou muito enciumado, muito sentido. Então, esse era o meu maior medo, dele se sentir de lado, dele se sentir triste, né? Então, tudo era eu. Eu fiz cesárea e eu mesmo com os pontos, ele só recorria a mim. Ele não deixava ninguém trocar ele não deixava ninguém dar banho.
Então, eu mesmo naquela situação de pós-parto, eu fazia tudo para ele, já para ele não se sentir assim, né, de lado. Então, eu dava banho, eu trocava, na hora dele dormir, ele ia dormir comigo. Então, para ele, viu que, assim, da parte minha com ele, nada tinha mudado. E até hoje ele tem um costume de dormir no meu braço. Ele pede o meu braço para ele fazer de travesseiro para ele dormir. Então foi um processo assim bem delicado. E para ajudar o Anthony, ele teve muita cólica. E quando o Anthony chorava de noite com cólica, o Arthur acordava também. A minha sorte, mais uma vez, era minha mãe, porque a minha mãe levantava também, né? Então foi uma coisa bem assim, para até acostumar com tudo aquilo, né? Então minha mãe levantava, pegava o Anthony, porque eu não sabia quem socorrer. Se eu socorria o Arthur, que estava chorando, ou se eu socorria o Anthony, que estava com cólica. Aí, por incrível que pareça, o Anthony ele só se acalmava no colo da minha mãe. Era só com a minha mãe que ele se acalmava. Mesmo que a gente dava o remedinho para ele de cólica, as cólicas ainda vinham e vinham com força. Então, quando a minha mãe pegava e colocava ele no braço, ele se acalmava e ia passando aquela cólica. Então, foi um processo bem delicado. Agora, falando da parte dos ciúmes. Os ciúmes é uma coisa que não vai passar. Eles podem estar grandes, adolescentes, adultos, que esse ciúme vai ter. Não tem jeito, ainda mais porque são dois meninos. Então, um quer atenção uma hora e o outro vê que o irmão tá com a mãe e ele quer atenção também na mesma hora. Então, a questão dos ciúmes, você tem que saber lidar com isso. Qual é o segredo? O que eu fazia e eu faço até hoje. Quando eu estou cuidando do Anthony, eu peço a ajuda do Arthur. Então, desde quando o Anthony era novinho, se eu ia trocar uma fralda do Anthony, eu falava, Arthur, vem ajudar a mamãe. Ele vinha e ele sentia prazer em ajudar. Então, eu vi que isso foi me ajudando também. Ele pegava a fralda do Anthony para mim, ele trazia pomada quando eu ia passar, ele trazia também, ele pegava a fraldinha suja, ele ia lá e jogava no cestinho. Então isso, ele foi vendo que era para ele estar ali junto com a gente, para ele se sentir ali junto, né? Para ele não se sentir de lado, jamais. Na medida em que o Anthony foi crescendo, eu creio que a partir do 6º mês do Anthony, que o Anthony começou a interagir melhor com o Arthur, foi melhorando um pouco. Mas agora, como o Anthony já está com 1 ano e 4 meses, e o Arthur está com 3 anos e 4 meses, eles começam aquela fase de um querer uma coisa, o outro querer a mesma coisa na mesma hora e começarem a brigar. E aí vem também a parte do ciúme de novo, né? Porque eles querem o mesmo brinquedo. Eu pego o Anthony pra mamar, o Arthur vem, corre e senta no meu colo. O Anthony também agora tá nessa fase de ter ciúmes do Arthur comigo. Então começa aquela discussãozinha entre os dois. Mas nada que dá pra dar um jeitinho aqui, outro jeitinho ali. Você faz uma adaptação aqui, outra ali e tudo se encaixa, tudo dá certo. Então, mãezinha, se você vai passar por esse período ou se está passando, tenha paciência, tenha calma, que tudo se resolve. A gente, depois que passa por tudo isso, a gente dá até risada lá na frente, né? E eu, aqui onde eu moro, eu não tenho minha família aqui perto de mim. A minha mãe mora longe. E graças a Deus, nas 2 gestações ela pôde vir, pôde ficar comigo. E da gestação do Anthony, como eu disse, ela veio 15 dias antes e ficou depois mais 15 dias comigo. Então, quando ela foi embora, o Anthony estava com 15 dias de nascido. Então, quando ela saiu, que ela foi embora mesmo, aí eu me vi praticamente doida, assim, porque eu falei, e agora? São 2 bebês para eu cuidar, meu esposo trabalhando, mas é o que eu digo, né? A gente tem que ir se adaptando à nova rotina.
e encaixando as coisas. A hora que um dorme, você fica com o outro, ou você consegue colocar os dois para dormir ao mesmo tempo, e assim vai indo, né? Quando o Arthur acordava de madrugada junto com o Anthony, eu fazia de tudo para o Anthony dormir primeiro, para eu poder ficar mais um pouquinho com o Arthur. Eu deitava com ele, então eu não deixei ele de lado, nem eu priorizei muito o meu tempo que eu tinha com ele antigamente e com a nova rotina. Então eu tentava encaixar todas as coisas. E foi dando certo e é assim que vai fazendo até hoje. É assim que eu vou fazendo até hoje. O Arthur, ele é uma criança, assim, muito ativa e muito ciumento, mas o Anthony também é. Ele também já tá naquela fase de ser uma criança bem ativa, assim, bagunceiro, e também tem muitos ciúmes. Então, é questão de saber lidar. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Foi um vídeo um pouco curto, foi mais falando mesmo da minha experiência, né? Com a adaptação do primeiro filho, com a chegada do segundo filho, tudo aquela coisa, a questão dos ciúmes, como lidar com isso. Eu falo sempre, né? Respira e não pira, que tudo dá certo e tudo se encaixa. Gente, se vocês também têm Instagram, me segue lá no Instagram, é by Samara Nogueira, para você acompanhar o nosso dia de pertinho e também fazer parte da nossa família. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.